Primeiro, dar o meu abraço a cada um de vocês, a cada uma, meu muito obrigado sempre pela companhia, obrigado pelo incentivo, muito obrigado a vocês sempre pelo apoio que tem sido dado ao nosso mandato. Peço que Deus abençoe mais uma vez a cada um, a cada uma, para que a gente possa seguir em frente com muita sabedoria, não é? Me comprometi com vocês a fazer hoje um balanço sobre a notícia que muita gente não acredita e que acha que nunca vai acontecer, que se chama metrô de Belo Horizonte. Eu já recebi até manifestação, por que eu chamo de metrô, já que é um trem urbano, aquela coisa. Olha, as pessoas chamam de metrô, e não sou eu aqui que vou me atrever a querer mudar isso, eu não tenho essa autoridade, a gente tem que caminhar da maneira com que as pessoas entendem as coisas. Então, nós vamos falar sobre o trem de Belo Horizonte, sobre o metrô de Belo Horizonte, como preferir, como cada um achar melhor nessa história. Antes eu vou ler aqui as manifestações que chegaram de toda a região metropolitana de Belo Horizonte com relação a esse assunto do metrô da capital. O Carlos Antônio de Araújo: por que você não lutou para trazê-lo até Betim, sendo que nos anos 80 a previsão era até Betim? Bom, é uma boa pergunta essa daqui, Carlos, vamos falar daqui a pouquinho. Natanael Gonçalves: senador, será que um dia chega em Ribeirão das Neves? Opa, muito boa pergunta, Natanael. Alexander Oliveira: e Venda Nova, como fica, Viana? Noé Teixeira Barbosa: e aí, amigo, que tem para Ribeirão das Neves, esquecido pelos órgãos públicos? Estamos aqui morrendo à míngua, sem saúde, sem rua, sem educação. Luciano Carrilho: está super atrasado nosso metrô, esperamos que ele possa chegar até o aeroporto internacional. Muito bom. O Admar Ferreira Santos: não está fazendo mais do que suas obrigações. Ô Admar, eu sou senador, fui eleito para fazer leis. Estou lutando pelo metrô porque eu acho que todos devem colaborar, tá certo? Mas não é uma obrigação é de quem governa o Estado. Faço porque entendo que é melhor para todo mundo. Mas vamos lá. Carlos Alberto Batista Caulo: quando o metrô até Neves ou Justinópolis? Boa pergunta. O Alfredo Nassa: estamos torcendo para ir até Betim, pois o tráfego da BR cairia uns 50%. Isa de Souza Reis: e a linha Pampulha-Savassi, Viana, prometida desde a Copa do Mundo? Flávio Augusto: só acredito vendo. Ô Flávio, eu também, com toda sinceridade, eu também só acredito vendo, mas nós vamos ver. O Flávio Rosa Andrade: só acredito depois que começarem as obras, há 33 anos, ou seja, concordo plenamente com você e acho que a gente tem que tratar esse tema mesmo com muita responsabilidade. João Bosco Alves Dias: como bom mineiro, Viana, só vou acreditar quando as obras estiverem prontas, aí sim parabenizarei quem correu atrás. Mas cabe uma pergunta: por que as outras áreas da região metropolitana, como Santa Luzia e Ribeirão das Neves, por exemplo, não podem ser atendidas pelo metrô? Pô, João Bosco, vamos explicar isso. Eu já tenho falado aqui com vocês sobre esse assunto. Silvimar Rodrigues: bom dia, chegar com dinheiro público ou privado? Porque a privatização é certa. Flávio Luciano dos Santos: uma grande conquista para o povo, tem que ser feito por uma empresa privada. Nada de ser feita pelo governo, o máximo que poderia fazer é colocar preso para trabalhar lá em troca de benefício. Everton Mendes: senador, o senador fala em privatização e você é um desses. E os trabalhadores concursados do metrô, lá ninguém está a favor, todos fizemos concurso. Euler Costa: Londres, Paris, Nova York, Berlim, Tóquio, tudo estatal, porque aqui vai ser privatizado. Marcelo Martins: na minha opinião, teria que procurar investimento nessa área com China, Japão, começar tudo do zero, cortando o país de norte a sul, de leste a oeste, com o metrô de verdade, para que possamos ir para o Rio, São Paulo. Metrô até o Rio, um pouquinho difícil, talvez um trem, né? Então, lá em bala. Como os europeus vão da Alemanha, Inglaterra, Portugal até Espanha em minutos, ou você quer que eu comemore daqui ir ao Barreiro em horas? Esse é o Marcelo Martins, aqui muito pessimista. O Rogério José dos Santos: chegando no Barreiro, poderia estender até Ibirité. Ô Viana, dá um toque aí. Muito bem, vamos dar um toque lá nessa história, é uma boa ideia a gente discutir isso aqui. A Vânia Guimarães: senador Carlos Viana, a passagem do metrô vai aumentar. Mais de 30 anos estamos esperando a ampliação do trecho Barreiro de Baixo. Por favor, atualize para nós essa informação supracitada. Minas Gerais não tem metrô, tem trem que, por sinal velho, com estrutura inadequada com o clima do nosso país. Quando será substituído os trens velhos? É a pergunta dela que está aqui. O Enzel Salles: e o preço da passagem vai diminuir? Renato Prata: e não dá para baixar o valor da passagem? O Alexandre Matos: e esse aumento das passagens, como fica?
O Wellington Canazati Magalhães. E a linha 1, a atual merece mais melhorias também. Até Betim, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Também merece melhorias nos horários desde 4h20 até 23h50, ou seja, o dia inteiro, né? O transporte público municipal e metropolitano não parar. O metrô poderia ter esses horários também. Demandas terá. É a palavra aqui do Wellington Canazati Magalhães sobre essa questão do metrô. Tem também mais gente. Foi o tema que mais gerou manifestações aqui e é muito bom. A Gabi, qual a previsão de começar as obras e quando fica pronto? Magna Guiar, o Eduardo Ribeiro Fonseca, o Alfredo Nasser, o Carlos Júnior. O senador precisa muito do metrô. Ajude que ele vá até Betim. Muito bom. Mariana Marçal, senador, nos ajude o metrô a chegar até o aeroporto de Confins. Também uma boa. Samuel Albergaria, senador, as pessoas estão passando muito mal nos trens antigos, pois não tem ar-condicionado. Os poucos novos já possuem ar-condicionado, fica bem melhor as viagens. Haverá troca desses trens antigos? O Antônio Vitor Madeira, podemos ter o metrô até Santa Luzia? Sonayara Baracho, só acreditarei no metrô depois de pronto. Ninguém nunca fez nada por esse trecho em BH. Aí aqui ela já está me perguntando sobre outras coisas. BR-381, que é uma boa pergunta, sessão onerosa, leilão de hoje. E outra pergunta sobre contratação. Então, primeiro vamos à questão do metrô, para que vocês possam acompanhar comigo o que está acontecendo e o motivo do meu otimismo, que estamos caminhando para buscar, como eu disse para o meu amigo Alberto Vibrante, lá da Rádio Tatiaia, né, o grande narrador dos Jogos do Cruzeiro, estamos na marca do gol. E isso agora nós não podemos chutar a bola fora, nós temos que ter muito cuidado, muita atenção, para que a gente possa conseguir trazer esse bom resultado para toda Minas Gerais. Vai ser o seguinte: de onde virá o dinheiro que nós temos o compromisso do governo federal em repassar para Minas Gerais? O dinheiro não virá dos cofres públicos, não há dinheiro para o investimento estatal no metrô. É uma realidade. O orçamento brasileiro hoje, eu sou membro da comissão, infelizmente só dá ao governo 7%, se der isso tudo, de despesas livres para gasto do governo. O resto é tudo despesa obrigatória e o orçamento está engessado pela situação financeira que o governo está, e 2020 ainda será um ano muito apertado nas contas públicas. Muito bem. Então, de onde virão os recursos? Minas Gerais, além de ter a maior malha rodoviária do Brasil, tem também a maior malha ferroviária do Brasil. E essa malha ferroviária é utilizada apenas em parte. A FCA, a MRS utilizam as linhas que vão para o Juiz de Fora, vão para o Governador Valadares, aquela do trem de passageiros até Vitória, mas existem muitas outras linhas que não estão sendo utilizadas. As empresas que têm essa concessão do governo vão devolver essas linhas férreas não utilizadas. Para devolver, para quebrar o contrato com o governo, elas vão pagar 4,5 bilhões de multa. Esse dinheiro, então, virá da iniciativa privada, das empresas que exploram o transporte ferroviário e que vão pagar 4,5 bilhões, é a previsão do acordo para o governo federal. Desse total de 4,5 bilhões, nós temos um compromisso do governo federal, do Ministério da Infraestrutura, de 1,3 bilhão de reais serem levados para o investimento no metrô da capital. A previsão é de que na semana que vem nós tenhamos já a data definitiva para a assinatura desse acordo e a disponibilização do dinheiro até o final do ano. Então, o recurso ele não virá do governo federal, virá das multas que as empresas pagarão pela devolução das linhas férreas. Essa negociação está sendo muito dura. Desde o início do ano, nós tomamos posse aqui em fevereiro. Já em fevereiro nós tivemos a primeira reunião com o Ministério da Infraestrutura. Logo depois, o líder da bancada, que é o deputado federal Diego Andrade, também esteve com o ministro e nós conseguimos agora, num esforço conjunto, chegar a esse acordo com o ministro Tarcísio Freitas da Infraestrutura. Portanto, o compromisso do governo em nos ceder 1,3 bilhão de reais não virá do orçamento, mas das multas, como eu estou colocando para vocês. Como será então a expansão desse metrô na linha Calafate-Barreiro? Bem, vocês sabem que a CBTU hoje ela está
com o governo federal. E aqui eu vou explicar para vocês claramente. A CBTU se tornou parte de uma briga lá no passado entre Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. Os mais jovens talvez não se lembram, mas os mais velhos como eu, os mais maduros, vão saber disso. Itamar Franco brigou com o Fernando Henrique Cardoso pela privatização, ele era contra privatizar. E o que o Fernando Henrique Cardoso fez? Para não criar confusão com o Itamar, pegou a CBTU de Minas Gerais, colocou a CBTU ligada à CBTU do Rio. Lá no Rio de Janeiro, eles já privatizaram os trens, já não há mais trens da CBTU, mas a empresa continua funcionando lá e chefia Belo Horizonte. São palavras de quem está trabalhando com essa questão da Companhia Brasileira de Trens Urbano. Ninguém sabe quanto ela arrecada corretamente, nem sabe quanto ela gasta corretamente. Porque tem a CBTU no Rio que não tem trem, tem a CBTU em Pernambuco que tem um trem lá super, vamos dizer assim, ultrapassado, tem a CBTU de Minas e por aí vai, virou uma grande bagunça essa história dos trens. O governo federal, o que quer? Quer privatizar. O governo quer entregar para a iniciativa privada essa questão dos trens. E vai buscar com o governo de Minas um modelo. O governo de Minas pode assumir a CBTU num acordo com o governo federal e repassar a iniciativa privada numa concessão. Isso está sendo discutido, não está definido ainda como vai funcionar. Existe a criação de um grupo de trabalho entre o governo de Minas Gerais e o governo federal para avaliar a CBTU de Minas, saber exatamente quanto ela custa, né, como é essa empresa, como é que ela funciona, e assim desmembrar a CBTU de Minas para torná-la independente a caminho de uma privatização daqui a 2 anos, 24 meses é o que está sendo colocado. Mas o modelo ainda não foi definido. Vai esperar primeiro a entrada desse dinheiro, na semana que vem, e a negociação entre o governo estadual e também o governo federal. Portanto, estamos na marca do gol com relação a essa ampliação do metrô de Belo Horizonte, que pode se tornar, sim, uma realidade muito breve, uma vez que o dinheiro não virá do dinheiro público, do orçamento. Porque se falasse assim, o dinheiro veio de uma emenda do orçamento, 1,5 bilhão, duvido. Eu não estaria aqui falando para vocês sobre isso, porque seria uma mentira. Não há esse dinheiro disponível no Brasil hoje. Olha, a nossa situação é muito delicada quando a gente fala em orçamento público. Pois bem, aqui respondendo a gente querida de Ribeirão das Neves, de Contagem e de Betim. O que está previsto hoje é terminar esse projeto inicial do metrô, que faz Contagem, Venda Nova e Calafate Barreiro. Era o projeto original há 30 anos. Esse dinheiro virá para terminar esse projeto e aí sim a empresa entrar na rota de privatização. Como vai entrar a Ceasa, como vão entrar outras empresas que estão deficitárias e que viraram grandes cabides de emprego. E, infelizmente, a CBTU também é um grande cabide de emprego quando a gente fala em cargos públicos que estão ali. Muita gente concursada, bons profissionais, mas como toda empresa estatal, aparelhada de uma maneira impressionante, cheia de gente lá que não tem nenhuma ligação técnica e agora, minha opinião, a gente tem que passar a régua nessa história. O que é que eu estou propondo? Você de Ribeirão das Neves, você de Contagem e de Betim. Eu estou negociando, estou colocando na mesa de negociações com o ministro do Desenvolvimento Regional, que é o responsável pela CBTU, que quando nós decidimos o modelo de concessão do metrô de Belo Horizonte, que nós exijamos de quem ganhar a concessão, que eles levem o metrô até Contagem, Betim e Ribeirão das Neves. Essa seria uma exigência contratual de expansão do metrô até essas 2 cidades. Isso não é uma promessa, não estou prometendo a vocês que vai acontecer. Eu acredito muito que nós teremos Calafate Barreiro, porque nós já temos inclusive o dinheiro destinado a isso e agora é assinar o acordo. Mas a expansão até Ribeirão das Neves, Contagem e Betim virá quando a empresa for privatizada, for concessionada. E eu estou atento a isso, porque a gente sempre espera as coisas acontecerem para depois tomar decisão. Não vai ser assim dessa vez, não. Eu estou colocando na mesa que é muito interessante para nós, que quando a gente for concessionar o metrô da capital, que quem assumir
esse metrô, que ele também assuma essa obra até Contagem, Betim e até Ribeirão das Neves como forma de melhorar o fluxo. Já é um planejamento futuro daquilo que virá, que é a questão da privatização do metrô de Belo Horizonte, ok? Então, podem ter certeza que assim que nós tivermos a data certa da assinatura do acordo, que quando nós formos lá para poder o pessoal assinar para pagar ao governo as multas de 4,5 bilhões de reais pelas ferrovias, vocês vão ser um dos primeiros a saber que o dinheiro para o metrô de Belo Horizonte está garantido. Então, hoje, eu estou muito otimista e digo, estamos na marca do gol para que a gente possa terminar um projeto de 30 anos atrás e, quem sabe, conseguir, nos próximos 2 anos, planejar a expansão do metrô até Betim, Contagem e Ribeirão das Neves, ok? Volto a dizer, não é uma promessa, isso é da minha cabeça, que conheço bem a região metropolitana, conheço os problemas de quem anda de metrô, de ônibus, para a gente já colocar para o governo essa antecipação que pode melhorar muito a vida das pessoas. Vai sair em 24 meses, vai sair em 4 anos? Não posso dizer ainda. É preciso que a gente primeiro tenha o recurso, tido o recurso, aí a gente vai definir o modelo de quem vai fazer essa ligação até Calafate Barreiro. Eu, inclusive, cheguei a defender durante a reunião com o Ministério que a própria empresa que vai pagar a multa assumisse a obra. E isso seria muito mais rápido, teria muito mais tempo, mas nós aí teríamos uma dificuldade jurídica devido às condições, porque nós estamos falando de um metrô dentro de Belo Horizonte, por aí vai. Então esse modelo ainda não está definido. Fui claro, né? Então eu por isso digo para vocês do meu otimismo, porque eu estou acompanhando aqui passo a passo o que está acontecendo. Desde fevereiro, quando eu tomei posse, nós estamos discutindo essa questão do metrô, sobre reduzir o preço da passagem. Gente, vocês já viram alguma coisa nesse Brasil ter redução, especialmente em preço de passagem? Esse aumento, inclusive escalonado, nós conseguimos com o ministro para não matar as pessoas de susto. Que quando a justiça tirou lá a liminar e mandou deixar aumentar o preço da passagem, ia aumentar de uma vez. Nós é que fomos lá falando, ministro, vamos aumentar escalonadamente, porque assim as pessoas pelo menos têm como se preparar. E o governo divulgou um calendário de aumentos. Então, já que o aumento viria, que pelo menos viesse escalonadamente como está agora, ok? Então, nessa questão do metrô, acho que eu coloquei claramente as coisas aqui, de que na próxima semana nós teremos, então, boas novidades, queira Deus, vamos fechar o ano com a esperança renovada sobre a questão do metrô, do trem, cada um pode chamar da maneira que achar melhor, né? Só eu é que não vou mudar o nome da minha parte. Vamos lá. O Antônio Sena me pergunta o seguinte: senador, e os 30 quilômetros iniciais da lenta duplicação do trecho inicial da BR-381-262 entre BH e o trevo de Caeté, será contemplado apenas como uma praça de pedágio? O Antônio, ótima pergunta essa sua. Nós estamos finalizando o edital para a concessão da BR-381. As audiências públicas foram feitas, o governo já tem todo o modelo com a questão da tarifa dinâmica, que foi uma sugestão nossa também, de cobrar o mais barato, só cobrar o mais caro depois de duplicado. E nós estamos agora tentando, com o governo, é um pedido nosso, de que a duplicação comece por Belo Horizonte até Caeté, ok? Comece de BH até Caeté. Só que aqui nós temos um problema grave e difícil. São as famílias que chegam aí a milhares, mil e poucas, que ocuparam toda a faixa de domínio da rodovia. É caro, essas famílias, elas não podem ser jogadas ao relento, elas têm direitos que têm que ser respeitados, e o concessionário terá de providenciar, inclusive, novas moradias para essas pessoas. Novas moradias, o governo do estado tem que entrar com o terreno, a prefeitura da cidade tem que entrar com uma parte, quer dizer, nós temos uma negociação difícil nessa questão, mas possível de ser feita. E eu tenho insistido para que a duplicação comece por Belo Horizonte. Para quê? Porque é ali que, quando a gente vai sair para os feriados, as pessoas ficam até 2 horas esperando para poder conseguir sair da capital. Seria muito justo que isso continuasse. Quando a duplicação vai começar? É uma pergunta que me fazem direto. Prestem bem atenção.
Se nós colocarmos a concessão na praça o ano que vem, se o governo fizer isso, no segundo semestre a empresa já terá sido escolhida. Os 2 primeiros anos, ou os primeiros 12 meses até 24, são para manutenção e segurança da rodovia. Então a duplicação deverá começar no ano de 2022. Essa é a previsão para o início das obras de concessão. E podem durar 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos até Viana, no Espírito Santo, que a obra é conjunta, vocês sabem bem, até 381, e pela 262 João Molevade até o estado capixaba. Aí nós poderemos ter a noção do que vai acontecer. Mas, uma vez duplicada, eu tenho confiança de que a obra será feita. Os trechos hoje que estão sendo duplicados pelo DENIT, há um compromisso do Ministério de que eles serão entregues. Lentamente, porque a quantidade de dinheiro é pouca mesmo, mas serão entregues prontos, inclusive os túneis que estão sendo feitos lá. Muita gente também me pergunta como seria duplicar a concessão e depois em seguida privatizar. Olha, a obra está orçada ainda em 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Se não tem 1 bilhão do governo para poder fazer metrô em Belo Horizonte, vocês acham que vão ter 10 bilhões para fazer a 381? Se não for dessa maneira, vai continuar morrendo gente em todos os lugares. Todos. Infelizmente, a rodovia vai continuar matando, a rodovia vai continuar sendo perigosa e nós não teremos um futuro. Hoje, pelo menos, a gente já tem um norte. Pode até demorar, mas a gente já tem uma possibilidade grande de que essa 381 possa, ser resolvida nos próximos anos, até Governador Valadares e até o Espírito Santo. Nós estamos trabalhando muito por isso. Eu, na televisão, na rádio, cansei de ficar dando notícia de gente que morreu. Está na hora da gente começar a agir. Então, ao Antônio Sena, meu muito obrigado pela pergunta. Senador, qual o seu posicionamento sobre a PEC, a proposta de emenda constitucional, que extingue os municípios enquadrados nos critérios estabelecidos? É a Nayara Santos e o Welles. Esse assunto foi trazido pelo governo federal para o Senado, foi entregue hoje. Nós tivemos um café da manhã, uma reunião na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro Paulo Guedes trouxe para a gente a explicação sobre uma modernização do Estado brasileiro. São propostas iniciais do governo, não significa que já vai acabar. Em Minas, pelo menos 230 cidades poderiam ser extintas, municípios extintos, porque tem menos de 5 mil habitantes e cuja despesa, a renda seria até 10%, superior a 10%, seria até 10% própria. Quem tivesse menos que isso, teria que ser menos de 5 mil habitantes, perderia. Eu perderia, acabaria o município, se juntaria a outro. Vamos explicar direito. Bem, eu penso que nós temos que ouvir as pessoas. A ideia é boa? Pode economizar? Pode. Mas e o que pensam os moradores? Cidades que têm 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, eles querem deixar de ser município e para se tornarem parte de outro? Nós temos que perguntar às pessoas. Eu defendo que seja feito um plebiscito. Outra coisa, se a questão é tornar a administração pública mais enxuta e mais leve, por que não? Por que não foi? Porque simplesmente é o seguinte: a gente pode diminuir repasse à Câmara Municipal, a gente pode resolver essa questão, por exemplo, de flexibilizar serviço público, o horário dos funcionários. Tudo isso tem a condição de ser feita e pode ser. Então, primeiro a gente tem que defender toda essa história. Antes de acabar com os municípios, nós temos que ouvir as pessoas, o que elas pensam, porque são elas que moram nas cidades e têm naturalmente que ser ouvidas em tudo isso daí. Agora, essa proposta do governo é inicial, gente? É como a reforma da Previdência. Tinham muitas outras propostas que não foram aprovadas, foram negociadas, tiradas e acabou que o governo saiu com uma reforma menor, mas pelo menos atendeu a população em boa parte. Senador, boa tarde. Os municípios poderão executar os investimentos com os recursos do pré-sal em 2020 sem que estejam empenhados ainda este ano? Ou seja, iniciar todo o processo ano que vem? Olha, ô Sebastião, boa pergunta. O pré-sal foi leiloado hoje, das 4 áreas, só 2 foram compradas.
Então, dos 100 bilhões que a gente tinha previsão, o governo arrecadou 60 e poucos, quase 70 bilhões. Ou seja, vai reduzir o dinheiro para estados e municípios no primeiro momento em praticamente a metade do que sabe. De toda maneira, o leilão foi muito bem sucedido e o governo já anunciou que pretende no ano que vem colocar as outras 2 áreas em leilão e naturalmente pode mudar o modelo, mas o dinheiro irá para os municípios. O ideal é que tivesse sido vendido tudo agora, para no Natal os municípios já terem aí a sua renda. Mas acabou não acontecendo e, infelizmente, já estão... Está cheio de gente pedindo aqui, que bom, hein? Que coisa boa, ótimo. Que bom que está transmitindo. É muito bom saber. O pessoal do Instagram, muito obrigado aqui a todos vocês. Então, o dinheiro que vai entrar, a metade do previsto que entrará agora no final do ano, os prefeitos já podem naturalmente já fazer a aplicação deles o mais rápido possível dentro daqueles critérios que foram colocados em relação a isso. Vamos ver outras perguntas aqui. Tem uma pergunta muito comum aqui, é a questão da prisão em segunda instância. Gente, cuidado com fake news. Cuidado com fake news. Tem um pessoal da direita Minas de Tuiutaba que colocou um post fake. Aí teve outro que um tal doutor, não sei o que lá, um doutor desinformado que fez lá um post. Eu fui um dos primeiros senadores a assinar. Está aqui nessa página. Confere aí nessa página. Você vai ver uma foto minha lá com o presidente do STF, os senadores. Lá a minha assinatura é o número 18. Eu fico impressionado como se espalha mentira nessas coisas. Ô Célia Medina, mentira isso. Eu fui um dos primeiros a assinar a prisão em segunda instância. Então, muito cuidado, gente, com as informações que vocês recebem pela internet. Cuidado, mas muito cuidado mesmo. É impressionante como se mente. Aqui, olha, sobre sessão onerosa, voltando aqui ao assunto, na minha página lá, senadorcarlosviana.com.br/leilão do pré-sal, os valores estão atualizados dentro do que foi leiloado hoje, tá certo? Então você, voltando aqui, você que como eu é a favor da prisão em segunda instância, sabe, cuidado com fake news, é impressionante. Às vezes a pessoa até não faz de maldade, a pessoa quer ser militante, tá bom, faz parte da política, mas não espalha mentira. Tá certo? Então você pode entrar nessa página aqui no Instagram, tá lá de todo tamanho a listagem. A pessoa pega a listagem e me escreve assim: por que não votou em segundo? Por que não assinou? Nós votamos em você. Você foi eleito por isso. Eu respondo assim, peço para responder a minha equipe, pessoal. Fala para a pessoa se ela não sabe ler. Fala assim, preste atenção, não espalha mentira, tá certo? Posso pedir para você compartilhar? Compartilhar, por favor, essa página. Compartilhar, você curtir essa página. Vou ficar muito agradecido de você fazer isso por todos nós. Meu muito obrigado. Então, Célia, pode escrever aí. Você entra na minha página que você vai ver lá a lista, viu? Onde está lá a assinatura dos senadores. A minha é de número 18, tá bom? O Israel aqui, menos Brasília, mais estados e municípios. Muito bom. Neuberges, duplicação da BR-251. Neuberges-251 é a BR que passa lá por Montes Claros, vai parar lá na 116, já indo para a Bahia, para o Nordeste. Está nos planos do governo a concessão para o ano que vem, tá bom, Neuberges? Nós teremos notícias sobre o ano que vem com relação a 251. Pessoal de Salinas, aquela região toda ali, cobrando muito esse trabalho. Nós estamos cobrando o governo para agilizar a duplicação da BR-251. Geraldo, Cláudia, jornalista Zé Luiz Gontijo, você assinou a carta a favor da segunda instância. Gente, acabei de falar aqui. Tem post nessa página comigo lá entregando a carta para o ministro. Né? Vamos prestar atenção, gente. Puxa vida, né? É difícil isso. Mas obrigado pela pergunta. É melhor do que espalhar notícia falsa por aí, como tem gente espalhando. Foi o único senador mineiro que assinou a prisão em segunda instância. Está lá na página. Olha o site do Antagonista, olha o G1, olha todos os outros sites para ver essa história. É impressionante como se espalha mentira por aí. O Maurício, modernizar os vagões existentes, está certo. A Maristela, gás e luz só aumentando, o que é possível fazer? O Maristela, o gás baixou de preço recentemente, teve uma redução. E a luz
infelizmente, enquanto nós não mudarmos o modelo para outras fontes, vai ficar essa dependência das concessionárias. Aqui, inclusive, eu quero fazer um compromisso com o pessoal do norte de Minas, em especial, Januária, pessoal de Montes Claros, pessoal do Jequitinhonha. Quero fazer um compromisso com você, Janaúba, né? A ANEEL quer, como eles falam, taxar o sol. A ANEEL quer criar taxas para inviabilizar a energia solar, a fotovoltaica. Saibam que nós estamos aqui e nós não vamos deixar. Já fizemos uma audiência pública sobre esse assunto, já colocamos os diretores da ANEEL aqui contra a parede, dizendo claramente que nós não aceitamos essa questão da energia fotovoltaica, dela ser taxada. Daí vocês façam esse compromisso com vocês e da gente evitar a taxação e inviabilizar a energia fotovoltaica. O Júnior Campos, vamos fazer investimento em ferrovias, é importante. Ô Júnior, se você sabia que nós estamos com um investimento de uma nova ferrovia que vai sair de Pedro Leopoldo e vai até o Porto de São Mateus, já está autorizada. O prefeito Marião esteve aqui hoje comigo, lá de Pedro Leopoldo, pessoa muito querida, e nós teremos essa nova ferrovia nos próximos anos. É um investimento que virá para valer. Efraim, você, o que acha de acabar com os municípios que não arrecadam nem para o café? Ô Efraim, acabei de dizer aqui, nós primeiro temos que ouvir os moradores dos municípios, né? Essas pessoas têm direito de serem ouvidas. Se elas disserem que concordam, a gente parte para poder acabar. Se não disser que concorda, quais são as saídas que nós temos? A gente pode, por exemplo, como eu falei, reduzir a questão de Câmara, de vereadores, pode acabar com o salário de político, pode, por que não? É uma solução que a população pode pedir. Então, antes de acabar com os municípios, podem ter certeza que nós vamos ouvir os moradores. Eu, particularmente, do jeito que está, sou contra, acho que não vai resolver o nosso problema, mas nós precisamos estar abertos aqui a discutir e a fazer as mudanças. Paulo Tadeu, veja com o ministro a volta da ferrovia Minas-Bahia. Paulo, essa ferrovia, ela vai ser devolvida. Ela está entre as que não foram usadas e vão ser devolvidas para a nova concessão, viu, Paulo? Bem lembrado. Essa que está lá para Montes Claros, tem também ali na região de Araguari, já vindo do Triângulo para o noroeste de Minas também, tem trilhos que serão devolvidos todos ali naquela região toda. Vamos caminhar para o encerramento, porque eu sei que muita gente quer descansar. Aqui, cadê? É a carta, né? Cadê a carta? É porque o pessoal fica perguntando se eu assinei ou não, deixa eu mostrar. Aqui, olha, tem que escrever aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Número 18. Quem que é o número 18? Olha ali, ó. Carlos Viana lá, ó. Tá vendo? Ó? Número 18 da carta, Carlos Viana. Uma assinatura bonita, né? Bebe refrigerante de graça. Todo lugar vai crendo nisso. O resto não ganha nada. O Jefferson. O Jefferson José Nunes. A postagem do Direito a Minas foi corrigida. O erro foi meu, peço desculpas. E já fizemos uma nota. Muito obrigado, Jefferson. Muito agradecido, viu? O pessoal, vocês estão com audiência boa, muita gente questionando aí, meus parabéns. Obrigado pela responsabilidade, pela correção do post. Fico muito agradecido a vocês por terem feito a correção lá no Direito a Minas com relação à votação aqui no Senado para a prisão em segunda instância. Muito bem. Gente, vamos encerrar? Quero agradecer a vocês. Por favor, curta essa página, compartilhe com seus amigos. E na semana que vem voltaremos com outras novidades aqui de Brasília. Semana que vem nós teremos sessão aqui na segunda e na terça-feira, que quarta-feira é o encontro do BRICS, são os países, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, estarão reunidos os dirigentes aqui, o BRICS em Brasília. Nós teremos sessões nas segundas e também na terça-feira. Aí poderemos voltar com outras informações. Para encerrar, hoje nós votamos aqui a chamada PEC paralela, que é o texto principal. Eu não tenho feito assim nenhuma divulgação muito grande com relação a essa votação da Previdência, porque ela é uma votação difícil, dura, né? Ela exige sacrifício de todos nós, ela não é para ser comemorada, ela é necessária. Essa é uma grande verdade. Se a gente não faz, o Brasil entra numa rota muito ruim de falta de crescimento e de bancarrota, como aconteceu em outros países, e nós temos que ter a responsabilidade e não o populismo de poder votar sempre pelo melhor da nossa pátria, né? A vocês, meu muito obrigado.
Deus abençoe a cada uma, a sua família, que tenha uma boa noite de sono, viu? Obrigado de coração a todos pela presença. Posso pedir mais uma vez, por gentileza, compartilhar, curtir a nossa página e assim nós vamos dar sequência aqui. Claro que seria muito bom se a gente pudesse ficar mais tempo, mas acaba que cansa muito e é bom da gente descansar um pouquinho, né? Meu muito obrigado a vocês, viu? Um grande abraço, encerro por aqui, até a próxima semana, se Deus quiser.